Olá! Hoje a gente vai encarar de frente um daqueles desafios que, para muita gente, parece um bicho de sete cabeças em redes de computadores, o tal do cálculo de sub-redes IP. Vamos ver que, na verdade, não é tão complicado assim. E, para começar, vamos direto ao ponto com um problema bem prático. Sabe aquele tipo de questão que cai direto em prova de certificação? Ou que de repente aparece lá no trabalho para resolver? É exatamente isso que a gente tem aqui. Então, olha só, esse problema é como um pequeno quebra-cabeça. Todas as peças já estão na mesa, a gente só precisa saber por onde começar. E a peça principal, aquela que vai destravar todo o resto, é a máscara de subrede. É nela que a gente tem que focar. Mas afinal, o que é essa tal de máscara de subrede? Pensa nela como se fosse um gabarito, um decodificador de endereços. Ela olha para o endereço IP e fala para o computador: olha, essa primeira parte aqui é a sua vizinhança geral. Essa parte do meio é a sua rua. E esse finalzinho, esse é o número da sua casa. É ela que organiza o bairro todo. Para ficar ainda mais claro, vamos usar essa analogia do endereço, que funciona muito bem. Imagina que a rede inteira é um condomínio fechado gigante. A subrede seria o nome da sua rua dentro desse condomínio. E o host? Bom, o host é o número da sua casa. Simples, né? Um não funciona sem o outro, para a gente se localizar nesse mundo digital. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a prática. Vamos pegar a nossa máscara e usar ela para revelar um padrão que está escondido ali na nossa rede. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. A nossa máscara, então, é 255.255.255.240. O que esses três 255 no começo significam? Pensa neles como cadeados. Eles trancam, eles fixam os três primeiros números do nosso IP. Ou seja, todo mundo nessa rede, para poder se falar, tem que começar com 192.168.40. Isso não muda. A mágica está toda naquele último número, o 240. Beleza. Agora, como a gente sabe o tamanho de cada rua no nosso condomínio? É aí que entra o cálculo do salto. Esse salto vai nos dizer exatamente de quantos em quantos endereços uma nova subrede começa. É o tamanho do bloco, digamos assim. E o mais legal é que o cálculo é muito, mas muito simples. A gente pega um número fixo, que é sempre 256, que é o total de possibilidades dentro de cada um desses blocos, sabe? De 0 a 255. E desse 256, a gente só precisa subtrair aquele nosso número diferente da máscara, o 240. E pronto, tá aí o nosso número mágico. 256 menos 240 igual a 16. Esse 16 é o nosso salto. É com ele que a gente vai desenhar o mapa completo da nossa rede. Bom, agora que a gente tem o nosso número-chave, o 16, a tarefa é mapear as subredes. É como se a gente pegasse uma régua e fosse marcando de 16 em 16 para criar as ruas do nosso bairro digital e finalmente achar onde o nosso computador mora. Olha só essa tabela como fica visual. A gente começa do zero, né? A primeira subrede é a ponto zero. Aí a gente soma o nosso salto. 0 mais 16, a próxima rede começa em ponto 16. Soma mais 16, a outra começa em ponto 32. E por aí vai. Agora o detalhe importante, dentro de cada bloco desses, por exemplo, que vai do 16 até o 31, a gente não pode usar nem o primeiro nem o último endereço. O primeiro, o ponto 16, é o nome da rede. E o último, que seria o ponto 31, é para broadcast. Então os IPs que a gente pode usar de verdade são os que estão no meio. Bingo! Olha onde o nosso computador está. O IP dele termina em ponto 18, certo? O número 18 está exatamente entre 16 e 31. Isso significa que ele pertence à segunda subrede da nossa lista, a rede 192.168.40.16. Achamos o endereço dele no mapa. Pronto, agora que a gente já sabe a rua onde todo mundo tem que estar, podemos finalmente voltar para a pergunta inicial e analisar as opções uma por uma. Agora é só um processo de eliminação. Vamos lá, um por um. O IP com final ponto zero não dá. Ele é o endereço da primeira rede, não um IP de máquina. O final 17 já está em uso, é o gateway. O 18 também está em uso, é o nosso primeiro computador. E o 33? E esse já pulou a cerca, está na subrede seguinte, a que começa em 32. Então, por eliminação, só sobra um IP que está na faixa correta, entre 17 e 30 e que está livre. No fim das contas, a grande sacada é esta.
A máscara de subrede é quem define o tamanho do bairro digital, e aquele cálculo simples do salto é o que nos ajuda a colocar as placas com os nomes das ruas. Uma vez que se entende isso, tudo fica mais fácil. Percebe? Aquele problema que parecia super complexo no começo, na verdade, se resume a um método bem simples que dá para repetir sempre. Com essa técnica, qualquer desafio de subrede se torna muito mais gerenciável. Fica a pergunta no ar. Depois de decifrar essa, qual será o próximo mistério do mundo das redes que a gente poderia desvendar?